Saudações, estudantes de Geografia. Espero que estejam bem. Há umas 2 semanas atrás, os moradores da Grande São Paulo foram novamente castigados com chuvas acima do esperado. Foram duramente castigados com chuvas acima... Oi, cachorra. Foram duramente castigados com chuva acima do esperado. Vários alagamentos, um pouco mais de uma dezena de mortes, e várias pessoas perderam sua casa, perderam seus carros. Mas por que esse tipo de coisa acontece? Para que a gente pudesse explicar de fato por que isso acontece, seria necessário um estudo mais aprofundado dos lugares específicos. Nessa aula nós veremos como algumas ideias do geógrafo Milton Santos sobre a sucessão dos meios geográficos pode nos ajudar a começar a responder essa pergunta. Vamos começar com ele então e até mais. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais, amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. A história contada pelo Milton Santos começa antes mesmo da existência dos primeiros seres humanos, no que ele chama de meio natural, ou seja, a paisagem formada pelo conjunto dos ambientes naturais. Quando surgem as primeiras sociedades e desenvolvem as primeiras técnicas, essas técnicas têm como base a ferramenta, ou seja, um conjunto de instrumentos que são movidos pela energia humana e controlado também pelos seres humanos. Se são movidos pela energia humana, acabam ainda dependentes da natureza ou dos ritmos naturais. Daí que mesmo sociedades avançadas, ele acaba inserindo como do meio natural. O que significa que os seus ritmos e grande parte das suas regras, das atividades desenvolvidas pelas sociedades, acabam tendo uma determinação que é, em última instância, natural. Ou seja, em última instância, dependem da relação entre a Terra e a energia que é recebida do Sol. Uma mudança nessa situação acontece com o surgimento de economias de mercado e, posteriormente, o desenvolvimento da Revolução Industrial. Isso já no século XIX. É assim que vai surgindo o que ele chama de meio técnico. O meio técnico ele é basicamente marcado pela mecanização, pelo desenvolvimento da máquina. Máquina que se desenvolve na produção, mas especialmente quando aplicada para os meios de transporte, envolve também a mecanização do território. Novas mudanças ocorrerão já no século XX, no âmbito da chamada Revolução Técnico-Científica, e o aparecimento do meio técnico-científico informacional. É esse que vivemos ainda hoje. Ele é dominado pelo autômato. Então, se na ferramenta a energia era humana e o controle era humano, no processo da máquina a energia não é mais humana, mas o controle ainda é humano. Já com o autômato, a energia também não é humana e o controle, em grande medida, é automático, visto que estas novas máquinas, que vêm da robótica, da informática, já conseguem processar a informação. Trata-se de uma nova medida, de um novo passo na artificialização do próprio meio geográfico. É daí que essa história toda envolve o ponto de partida em um meio natural, muito pouco transformado, e uma progressiva artificialização. Vejamos antes, então, um pouco sobre o meio natural. Quando falamos do meio natural, portanto, do surgimento ainda da humanidade, estamos falando daquelas ferramentas de caça, coleta, de pesca que já vimos na aula anterior e que são responsáveis por grandes transformações. Mas a caça e a pesca ainda depende do ritmo da natureza. A energia solar é a fonte de toda a energia convertida pelos seres humanos e pelos outros animais. Os seres humanos, então, controlam a ferramenta, tanto no sentido do seu uso, quanto são também a fonte que move o uso da ferramenta. Um detalhe importante nesse momento é que a principal instituição dessas sociedades é a família. Você já sabe que se aparece assim é para chamar a atenção.
Quando se fala da família, a gente está pensando, por exemplo, na tribo. A tribo não deixa de ser uma espécie de uma família ampliada. Quando pensamos, então, em instituições, estamos pensando naquela organização que controla a cooperação, que atribui tarefas, que atribui papéis a serem cumpridos pelos indivíduos. E esse é um papel fundamental da família. A Revolução Agrícola ela traz enormes transformações nesse processo, mas continua sendo um meio natural. Ou seja, a energia utilizada para a ferramenta continua sendo a energia humana ou aquela convertida pelos animais. Continuamos vivendo, portanto, no domínio de um sistema técnico baseado na ferramenta. Mas a Revolução Agrícola traz enormes mudanças, enormes transformações. Especialmente o fato de que aparecem, nesse momento, elites políticas e religiosas. Ou seja, a Revolução Agrícola permitiu a produção de um enorme excedente, permitiu a produção de sobras regulares de produtos, que são expropriadas ou apropriadas por elites políticas que passam a controlar o Estado, e também religiosas. Essas elites passam a viver no luxo, enquanto a maioria da população continua trabalhando. Vivem no luxo, são enterrados com as suas coisas, como sandálias de ouro, por exemplo. Essa é uma representação do faraó, que morreu aos 19 anos, um dos mais jovens. Essas elites são também elites religiosas, constroem isso que a gente chama hoje de religião, ou seja, uma mitologia muito mais organizada e com instituições. Aqui uma representação de um dos livros religiosos da mitologia egípcia, que é o livro da morte, que trata do julgamento pelo deus Osíris depois que as pessoas morrem, né, para ver se vão de fato para o paraíso. Uma coisa que interessante aparece novamente é o deus Anubis, que é um homem com a cabeça de um chacal. A gente já tinha visto, né, homem com a cabeça de outro animal. O chamado feudalismo não deixa de ser uma sociedade com as mesmas bases, portanto ainda de um meio natural. Então veja, são sociedades bastante complexas, mas que o Milton Santos ainda categoriza como do meio natural, porque a base ainda é a ferramenta, movido pela energia humana e animal. Também aquele sistema de elites políticas e religiosas que passam a ser sustentadas pela maioria da população trabalhando no campo se reproduz no feudalismo. Mudança fundamental ocorrerá muito mais para frente, durante um longo processo. Esse longo processo envolve a transição de sociedades com mercado. Ou seja, durante o feudalismo existia mercado, existia a possibilidade de troca de algum produto excedente. Mas atenção, normalmente não os produtos essenciais. A terra, por exemplo, não podia ser trocada, a terra não era uma mercadoria. Também os elementos básicos da vida, de alimentação das pessoas, também não envolviam trocas mercantis. A Idade Moderna, esse período que vai do século XV até o século XVIII, para o início do XIX, representa exatamente o surgimento de sociedades de mercado. Preste atenção, saímos de sociedades com mercado, ou seja, em que o mercado era apenas uma instituição, para sociedades de mercado, sociedades nas quais tudo pode ser comprado e vendido. Uma mudança fundamental aconteceu quando a terra, as propriedades de terra puderam ser compradas e vendidas, mas na verdade nas sociedades de mercado praticamente tudo é mercadoria, mesmo quando geram aí polêmicas, como esse caso, que não é o único, de venda de virgindade pela internet. De novo, pulando aqui, nessas sociedades de mercado, o que a gente percebe é que a família vai deixando de ser a instituição mais central que, especialmente, organiza as relações de trabalho. Então veja, não quero dizer que a família não seja importante. Em alguns países, inclusive, ela continua sendo governante, né? Mas a família vai perdendo a importância, especialmente no governo das sociedades e também na atribuição dos papéis e na organização do trabalho. Daí que a gente fala do surgimento da empresa, da consolidação da empresa como uma das suas instituições principais.
A evolução dessa sociedade de mercado levará então à Revolução Industrial. Pela necessidade de cada vez maior produção, de maior produtividade, já que o objetivo agora é o lucro. Então vejam, na sociedade de meio natural, o objetivo ainda era a produção para a subsistência. Com o surgimento de economias de mercado e a produção para o lucro, nós temos aí a emergência da Revolução Industrial. Nós temos aí o aparecimento da máquina. A máquina surge num processo da produção. E quando essas máquinas são aplicadas também aos meios de transporte, aos barcos a vapor e especialmente às ferrovias, nós temos uma mecanização do território. Então, vários elementos do território, especialmente a circulação, e aí também a circulação de informações, passa a ser controlada e desenvolvida pela técnica. É a emergência de novos ritmos, inclusive de novas regras. Os ritmos de trabalho em uma fábrica, decorrentes também do desenvolvimento da eletricidade, da eletrificação, que é uma outra mecanização do território, não são mais determinados pelos ritmos naturais, são agora os ritmos estritamente sociais. Então nós falamos, na verdade, que vai sendo hegemônica, sendo dominante nessa sociedade, uma racionalidade mercantil. Domínio dessa racionalidade mercantil, essa racionalidade voltada especialmente para a obtenção do lucro, e o domínio da técnica é apenas aprofundado no âmbito da revolução científico-técnica ou técnico-científica. É a revolução que dá origem ao meio técnico, científico e informacional, o meio que vivemos ainda hoje, o meio das informações, das tecnologias da informação, que é tudo isso que a gente está vivendo aqui. Inclusive, e que permitindo a gente repensar e transformar, inclusive, a sala de aula. É aqui que surge o autômato substituindo a máquina, ou seja, máquinas que respondem às informações. Boa parte do seu controle não precisa nem mais ser por meio de um ser humano. Aliás, aqui é o momento em que, a primeira vez em que o grande campeão mundial de xadrez foi derrotado por uma máquina da IBM. Gera polêmica até hoje, e isso já faz algumas décadas. As tecnologias da informação permitirão também uma nova realidade, a chamada globalização, ou, em outras palavras, permitirá o surgimento de empresas globais, empresas que atuam em todo o território mundial, ao longo de todo o território mundial, e implantam técnicas nos determinados lugares de acordo com seus interesses, não necessariamente com os interesses das pessoas que ali vivem. É o caso, por exemplo, de uma das principais empresas globais brasileiras, é o caso da Vale, que é aquela empresa envolvida no rompimento das barragens que a gente vem comentando desde o início dos trabalhos. O que isso tem a ver com a nossa pergunta inicial? Como isso explica o problema das enchentes recorrentes aqui em São Paulo e nas grandes cidades? Pense um pouco sobre isso, traga sua reflexão para a sala de aula. E aí, aprendeu? Então a gente viu que a história começa com o meio natural, quando as técnicas são baseadas nas ferramentas, o que envolve o controle e a determinação da natureza nos ritmos e nas regras das sociedades. Vimos que isso começa a se alterar com o desenvolvimento de economias de mercado, da tal racionalidade mercantil. Leva até a Revolução Industrial no século XIX o surgimento do meio técnico, com a mecanização da produção e do território. Um aprofundamento de todo esse processo se dá com a Revolução Técnico-Científica. Já no século XX, dá origem ao meio técnico-científico informacional. Esse que nós vivemos, o domínio do autômato, com a artificialização ainda maior do meio geográfico e o domínio da informação. Isso aí, espero que tenha sido útil. Até a aula!